Louvamos nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder um novo dia de vida, uma nova semana que estamos iniciando hoje para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Hoje, dia 7 de julho, é um dia muito especial aqui em casa. O Victor está completando mais um ano de vida. Louvamos a Deus pela vida do nosso filho Victor e que ele continue crescendo e ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade de Deus em sua vida. Um alô especial para José Batista, ele está parabenizando o filho Helder, que está aniversariando hoje, estuda lá no IAP, em Maringá. Marliane Inácio da Silva, ela de Manaus, Amazonas, também está aniversariando hoje. Washington Modesto Costa, de Campos Belos, em Goiás, também completa mais um ano de vida hoje. Dr. Simvaldo Dias, é de Birigui, São Paulo, está aniversariando hoje. E os netos Leonardo, Lorenzo, Luísa e Eloá estão parabenizando o vovô Simvaldo, desejando muitas felicidades, muitos anos de vida. Sidney Correia Ribeiro, é de Ribeirão Bonito. Ele está pedindo oração pela família e especialmente pelo neto Levi. Maria Marli, é de São Cristóvão, em Sergipe. Maria Damasceno, ela está agradecida pelas orações em favor da filha Marilena, estava em gravidez de risco e ela teve bebê no último dia 3, Maria Vitória, louvado seja Deus, e que Maria Vitória cresça nos caminhos do Senhor. Iremos orar. Querido Pai, muito obrigado pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós. Neste momento nós vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento, nos ajude a entender e aceitar, colocando em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe o nosso filho Victor, que está aniversariando hoje, dê-lhe muitos anos de vida. Abençoe também o Helder, que estuda lá no IAP em Maringá. Abençoe a Marliane Inácio da Silva, também o Washington Modesto Costa e ainda Dr. Simvaldo Dias. Maria Damasceno, agradecida pelas bênçãos na gravidez da filha, que teve a Maria Vitória. Também Sidney Correia, pedindo pela família e pelo neto Levi. Que Tu conceda as bênçãos para cada um conforme a Tua vitória, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo estudo no Evangelho de Marcos. E na semana passada nós tivemos aí um panorama geral, né, de quem foi João Marcos, o que foi que aconteceu com ele e a viagem missionária que ele realizou com Barnabé. E depois então ele escrevendo o seu evangelho. Essa semana nós vamos aqui tirar lições para nós, passando um dia no ministério de Jesus. O evangelista Marcos, ele cita alguns episódios que aconteceram na vida de Jesus durante alguns dias. E interessante é que cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, inicia o livro, o evangelho, de uma forma diferente uma da outra. Por exemplo, Mateus ele está apresentando Jesus, chamando os discípulos, e logo depois Mateus apresenta o Sermão do Monte. Nós encontramos também Lucas, ele narrando o Sermão do Monte inaugural de Jesus e pregado em um sábado na sinagoga lá em Nazaré. O evangelista João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e também o casamento em Caná da Galileia, ali onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Agora Marcos, ele também começa apresentando aqui o chamado de 4 discípulos e descreve também um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois desse sábado. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 17, Marcos escreveu: Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Aqui nós encontramos o chamado de Simão e André. Eles eram pescadores, estavam à beira da praia e Jesus, então, passando, os chamou para que eles o seguissem. Venham comigo. E é bom lembrarmos, irmãos, que essas pessoas, esses discípulos que Jesus chamou para que o seguissem, já conheciam Jesus, já o seguiam
em algumas ocasiões, e Jesus sempre teve uma grande multidão que o seguia, mesmo antes dele iniciar o seu ministério. E como nós estudamos na semana passada, o ministério de Jesus começou após o seu batismo, no ano 27 da nossa era, e esse ministério durou 3 anos e meio. E quando Jesus então começa o seu ministério, dessas pessoas que o seguiam, ele chama 12 discípulos, 12 pessoas para que estivessem com ele todos os dias. E os 2 primeiros que ele chama aqui foi Simão e também André, irmão de Simão. Então, esses discípulos de Jesus já o conheciam. É por isso que eles deixaram tudo imediatamente e passaram a seguir a Jesus. Agora, aqui em Mateus capítulo 1, nos versos 16 a 20, diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes no mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então aqui nós encontramos o chamado de mais 2 discípulos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E eles imediatamente deixaram as redes que eles estavam consertando e também seguiram a Jesus. Como nós sabemos, ali na região da Galileia, as pessoas elas viviam muito da pesca, e inclusive a maioria dos discípulos que Jesus chamou eram pescadores. Eram pessoas simples, eram pessoas que lutavam no seu dia a dia para ganhar o seu ganha-pão, levar sustento para a família, e Jesus então usa esse termo que ele usou aqui: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por quê? Porque eles eram pescadores e agora eles não iam mais estar pescando peixes para se alimentar, mas iriam estar ganhando almas para o reino de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, Deus ele nos chama de algumas atividades que nós fazemos e Ele quer fazer com que esta habilidade que nós temos nas atividades do nosso dia a dia sejam usadas para as coisas espirituais, para trazer pessoas para o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas são chamadas, mas elas não querem deixar aquilo que fazem. Elas acham que aquilo é importante na vida delas e elas querem seguir a Jesus, mas continuar fazendo aquilo que fazia no seu dia a dia, os seus hábitos costumeiros, e não querem ter uma entrega total a Jesus, como fizeram estes primeiros 4 discípulos que nós citamos aqui, Simão e André, e também Tiago e João. Eles imediatamente deixaram tudo. E se nós formos ver aqui cada discípulo que Jesus chamou, todos eles estavam fazendo alguma coisa e abandonaram de imediato. Por exemplo, Mateus, ele estava na coletoria, ele era cobrador de impostos. E Jesus o chamou e ele deixou a coletoria e foi seguir a Jesus. Lembrando mais uma vez que todas essas pessoas que Jesus chamou já o conheciam, já sabiam quem era Jesus, só que Jesus ainda não havia começado o ministério dele. E a partir do momento que Jesus então começa o seu ministério, ele chama alguns para que estejam com ele todos os dias e imediatamente eles deixaram tudo o que estavam fazendo para poder seguir a Jesus. Sabemos que o chamado que Jesus fez a esses 4 primeiros discípulos foi um chamado simples, foi um chamado direto, foi um chamado profético. Por quê? Eu vos farei pescadores de homens ou pescadores de almas. Lembrando sempre que quando a Bíblia fala em homens, quer dizer o ser humano, pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, então é usado o termo homens, mas quer dizer a todos. Jesus chama a todos, ele não tem distinção, Jesus ele não faz acepção de pessoas. A todos que vierem a ele serão aceitos e serão bem recebidos e serão, se entregarem completamente nas mãos de Jesus, serão usados por ele para poderem ganhar almas. Então, conforme nós lemos aqui, em
Marcos capítulo 1, verso 16 a 20, Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Agora, por que esses homens, esses pescadores, por que eles fizeram isso? Se nós formos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 29, nós vamos aqui encontrar mais detalhes a respeito desse quadro de quando Jesus chamou essas pessoas. Aqui em João capítulo 1, a partir do verso 29, diz: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aqui, até o verso 34 que eu li, João, ele fala então do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, como eu disse na semana passada, ele era primo de Jesus, mas eles não se conheciam. E o Espírito Santo então revelou para João Batista quem era Jesus, porque João Batista viu o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre Jesus, pairando sobre Jesus. E então ele viu que este era o Messias, o que iria batizar aqueles que o recebessem com o Espírito Santo, porque João ele batizava com água. Então aqui, aparentemente, os dois irmãos, eles eram seguidores de João Batista. Eles então ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão desses dois discípulos de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, não foi uma aventura, mas foi uma atitude muito bem pensada. Então, como eu disse agora há pouco, esses que foram chamados por Jesus para serem seus discípulos, eles já conheciam Jesus e por isso quando Jesus os chamou, sigam-me, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, porque primeiro, eles possivelmente eram discípulos de João Batista e João deu testemunho de Jesus. E eles então tiraram um dia, passaram um dia com Jesus à beira do Rio Jordão e depois então veio essa decisão. Quando Jesus chamou, eles já tinham decidido que iriam deixar tudo para seguir a Jesus. Nós também, irmãos, precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Nós também precisamos ouvir o chamado de Jesus e tomar uma decisão bem pensada. Não é por uma emoção, não é por uma brincadeira ou apenas para passar um tempo ali, mas não, é uma decisão que vai fazer com que nós sejamos usados por Jesus, assim como foram os discípulos, para trazer pessoas para o reino de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembramos a todos mais uma vez que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.